Olá, igreja! Como vocês estão? Um tempo já que a gente não se comunica através das nossas mensagens gravadas para vocês, mas posso dizer que temos sempre lembrado dos irmãos da igreja, do ministério aí em Salinas, e a nossa oração é para que vocês permaneçam firmes, para que vocês façam o trabalho, levem o evangelho às pessoas aí na cidade. Vamos dar continuidade ao nosso tempo de estudo na palavra, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra aí em 1 Tessalonicenses. A gente vai ler dos versos 7 a 10, mas nessa primeira mensagem hoje nós vamos falar os versos 7 e 8. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela Tua palavra, porque o Senhor a registrou para que nela nós pudéssemos encontrar diretrizes para a nossa vida, pudéssemos receber motivações para o nosso viver, para o nosso ministério, para a vida da igreja. Em especial, oramos agradecendo, louvando ao Senhor pela carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta bastante pessoal, que demonstra para todos nós o quanto o Senhor agiu na vida daquela igreja, daqueles irmãos do passado, de maneira que eles realmente viveram o Evangelho e transmitiram a Tua palavra. Aqui a vida deles espelhada e descrita aqui na carta sirva de modelo para nós, mas sirva também de inspiração para a nossa vida como igreja. Que o Senhor nos abençoe a Tua palavra na vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, aí começando com o verso 7, vamos até o verso 10. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida de todos em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Por isso, todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vocês e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então temos aí a palavra do Senhor, palavra dita através do apóstolo Paulo, e ele vai então enfatizar dentro daquilo que ele já tem trazido para nós, nesses versículos, desde aí do versículo 5, demonstrando resultados na vida da igreja, do evangelho pregado. Eles se converteram por causa desse evangelho, se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, e de que maneira essa igreja passou agora a ter uma vida, um comportamento diferente de outros. Então é algo com o qual nós vamos reparando nas palavras de Paulo, nos exemplos que Paulo vai citando da vida daqueles irmãos. Então que isso sirva para vocês, sirva para mim, como um incentivo, como um modelo de vida, de comportamento, de estilo de vida, tanto pessoal quanto coletivo como igreja, de sermos realmente rebanho do Senhor Jesus Cristo. Nesses dois versículos, entendemos Paulo falar sobre vidas transformadas. E como é que elas foram transformadas? De que maneira essa transformação, que Paulo já falou, da maneira como eles se converteram dos ídolos para Deus, a maneira como a vida deles mudou, o estilo de vida, a maneira de agir, de reagir, de pensar, onde eles entravam, onde eles não mais entravam. Vidas transformadas por Jesus espalham o evangelho para outros. É claro que nesse sentido podemos pensar, aquilo que é bom para mim, aquilo que trouxe significado para a minha vida, eu quero que isso seja visível na vida de outros, sejam amigos, sejam parentes, ou nesse sentido de todas as outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão debaixo do poder de Satanás, do poder do pecado, essas pessoas estão debaixo da condenação de Deus. Então, humanamente, nós olhamos para as pessoas e devemos dizer, não quero que essas pessoas, talvez sejam mal, sejam ruins, sejam pessoas idólatras, sejam pessoas
que façam coisas ruins, mas nós sabemos que o Evangelho pode transformar essas vidas. Então, nós nos preocupamos em levar o Evangelho a essas pessoas, em comunicar o Evangelho a essas pessoas. Então, essa é a grande verdade com a qual nós queremos viver. E que eles, os Tessalonicenses, nos deixam esse legado histórico nas palavras de Paulo. Lembrando que ele escutou isso de pessoas acerca da fé, como ele mesmo explica aqui. E claro que já fica sempre aquela pergunta, será que as pessoas ao nosso redor, será que as cidades ao nosso redor, as vilas ao nosso redor, têm ouvido falar da nossa fé? Será que a fé de vocês, da igreja que vocês aí têm constituído, tem se espalhado para outros lugares ao ponto das pessoas falarem, ali vivem pessoas, ali se reúnem pessoas, ali estão pessoas que seguem o Senhor Jesus, pessoas que são discípulos do Senhor Jesus, de pessoas que estão muito ligadas ao Senhor Jesus, que o comportamento que essas pessoas têm é o mesmo do Senhor Jesus Cristo. Que bom que isso devesse acontecer. E a nossa oração tem que ser essa, o nosso empenho pessoal tem que ser exatamente esse, de que as pessoas ao redor possam ver Jesus nas nossas vidas. E claro, dessa maneira, ao sermos transformados, as mudanças que vão acontecendo, nós vamos sim comunicando às pessoas, seja através do trabalho, a maneira como nós vivemos com as pessoas no trabalho, seja no nosso contexto de família, às vezes a família o núcleo mais central, às vezes a esposa é crente, o marido não é, mas o testemunho dela vai impactando na vida dele. Às vezes os pais se convertem e os filhos ainda não, ou os filhos se convertem e os pais ainda não. A vida, então, do crente, dentro desse ambiente familiar, demonstrando transformação, ele espalha o Evangelho. Ele comunica o Evangelho a essas pessoas, mostra o poder de Deus. É algo que Paulo fala bastante aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, desse poder de Deus, o poder transformador do Evangelho. Então a pergunta realmente isso tem sido vivido por você no seu contexto de família, no contexto de parentes, no contexto de trabalho, de vizinhança, você tem comunicado, você tem espalhado o Evangelho. É uma cidade litorânea, então pessoas de vários lugares chegam até vocês. Talvez como Tessalônica. Tessalônica era um porto, além de estar envolvido dentro de um porto que tinha navios vindo de vários lugares do mundo, de vários lugares do Império Romano na época, também tinha uma rodovia, ou uma via, na verdade, importante, que comunicava com outras grandes vias do Império Romano, que construiu e pavimentou muitas estradas para ligar até a Roma. Por isso que aí a gente acaba tendo aquele provérbio brasileiro que, na verdade, existe em vários lugares do mundo. Todos os caminhos levam a Roma. O Império fez exatamente isso, criou muitas estradas levando todos para Roma. Então, havia uma rodovia muito importante que estava ligando Tessalônica a outras cidades do Império e a própria capital em Roma. E dessa maneira, então, as pessoas iam e vinham, então muitas tinham contato com os irmãos, né, com as pessoas lá daquela igreja, já transformados, já vivendo o Evangelho, e as pessoas começaram a perguntar, o que aconteceu com você? Talvez conhecesse de antes, né? Porque a sua vida está diferente, porque a maneira de você falar está diferente, porque a maneira de fazer negócio está diferente. Vidas transformadas, estavam espalhando o Evangelho para outros. Então, essa é a palavra de Paulo, inicialmente, para todos nós, né, para esse grupo aí, e nesse sentido que ele fala no versículo 7, que eles se tornaram modelos, ou se tornaram padrão. Antigamente, e até hoje, às vezes tem muitas coisas que são feitas através de um modelo, que outras coisas são copiadas. Antigamente tinha a tipografia, ou seja, ali o tipo, né, em que as coisas eram feitas a partir daquele modelo, eram cópias autênticas, visualmente, ou na maneira de você ver e pegar, aquelas coisas eram iguais. Então essa é a ideia aqui. Então eles se tornaram exemplos para outros. E nesse sentido, para nós é importante que você só pode se tornar um exemplo, pode ser um padrão para outros, no caso de serem imitadores. Paulo já falou sobre isso. Se tornaram imitadores deles, da equipe e de Deus. Então, se nós não somos imitadores, né, do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos servir de modelo para ninguém.
ou, infelizmente, seremos modelos, né, de crentes ou de uma igreja moribunda, fraca, apática, sem o poder, né, do Evangelho, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder da oração. Seremos, talvez, como muitas igrejas, né, que não vivem o Evangelho, que não se deixam mudar pelo Evangelho, não se deixam transformar pelo Evangelho, que não há uma formação, né, da pessoa de Jesus no nosso caráter. Então, quando nós tomamos aquele passo que ele falou aí nos versículos anteriores, de sermos imitadores, então quando você toma a decisão de ser um imitador do Senhor Jesus, certamente você vai se tornar modelo para outras pessoas. E claro que Paulo fala isso em termos bem abrangentes, né, de duas grandes províncias, mais ou menos talvez como dois grandes estados, ou quase dois países diferentes, que estão, embora sejam tudo dentro de uma área hoje relacionada à Grécia atual. Mas é importante entendermos, né, que havia essas duas áreas, a Macedônia e da Caia, em que algumas outras igrejas, né, tem a própria Tessalônica, Filipos, talvez Bereia, Atenas, Corinto, eram parte disso daí. Então, como é que eles se tornaram modelos? De que maneira isso aconteceu? Então, Paulo vai descrevendo esse fato, vai descrever um pouco sobre como isso aconteceu. Então, a pergunta é, como é que Paulo sabia disso? Como é que Paulo chegou a conhecer? Por causa exatamente desse fato de que a cidade era uma cidade que tinha muitas idas e vindas de pessoas de várias cidades, de vários lugares, porque era um centro comercial, por causa do porto e por causa da cidade, da estrada, da rodovia que existia, que ligava muitos lugares. Então, pessoas iam e vinham. É provável, talvez, que pessoas estiveram lá, falaram, ficaram pensando sobre isso, receberam o Evangelho e, de repente, se converteram. E foram para aquela cidade, de repente, chegaram até um outro local, aí começaram também a espalhar o Evangelho. Mas, principalmente, falando da vida dessas pessoas lá em Tessalônica. Lembrando que em alguns desses lugares já existiam igrejas. E talvez as pessoas dessas igrejas também tinham esse trânsito de comércio, de sair ou de receber pessoas, ou de ter contato com pessoas que viajavam, e isso estava repercutindo. A palavra que a gente já vai falar aí, que Paulo usa aqui nesse primeiro capítulo. Mas o evangelho estava sendo anunciado. A vida deles estava sendo, de certa maneira, descrita em esses outros lugares. E sempre volta para nós a pergunta, o que as pessoas estão falando de nós como igreja, de nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, eles se tornaram modelos, eram modelos porque eles eram imitadores. Então, você é realmente modelo para outras pessoas, a igreja, aí, posso pensar nós aqui em Macapá, somos uma igreja modelo para outros. Paulo também diz que eles são proclamadores da fé verdadeira, no verso 8, né? Então ele diz realmente que partiu de vós, não somente a palavra do Senhor, que foi proclamada também nessas outras cidades, né? Pessoas saindo, eles mesmos saindo até algumas dessas outras cidades, mas também a fé deles se tornou conhecida em muitos lugares. E veja de que maneira Paulo diz, que eles como proclamadores da fé verdadeira, do verdadeiro evangelho, do Deus verdadeiro, da obra do Senhor Jesus Cristo, anunciando, pregando, proclamando, ensinando pessoas, não só lá em Tessalônica, mas também de outros lugares. De maneira que Paulo poderia entender que em vários lugares já não era mais necessário a entrada dele e da equipe. Porque ele diz, olha, não precisamos acrescentar mais nada. Aquilo que as pessoas têm conhecido de Deus, sabido a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da salvação do Senhor Jesus Cristo, da libertação, né, do pecado, da condenação do pecado, do Deus, né, que criou todas as coisas, do Deus que trouxe o Senhor Jesus para nos salvar, do Deus que virá na pessoa do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Paulo diz, olha, não há mais necessidade de nós acrescentarmos coisas, as pessoas já estão instruídas. Puxa, que coisa boa, que algo maravilhoso nós podemos entender da vida dessas pessoas. Eles conheceram o Senhor Jesus, se aprofundaram no conhecimento do Senhor Jesus, estudaram a palavra, entenderam as doutrinas, viveram essas doutrinas, essa palavra, essa verdade,
e pregar essa verdade. Lembrando como o João fala um pouco disso lá na segunda carta dele, como é bom saber que os meus filhos estão na verdade, que eles andam na verdade, que eles praticam a verdade, que eles pregam a verdade. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Embora Paulo não use a palavra verdade, o termo verdade, mas sabemos que a palavra é a verdade. Então, dessa maneira, eles estão realmente ali proclamando a fé verdadeira, ou seja, só há um Deus único e verdadeiro, vivo e verdadeiro. Somente no Senhor Jesus Cristo existe salvação, não existe nenhum outro. O homem é pecador. As pessoas precisam entender isso. No mundo de hoje, em que falar de pecado é uma coisa que não atrai ninguém, que simplesmente rechaça, que coloca de lado, que cria barreiras, quando você fala que as pessoas são pecadoras, fala, né, de vários tipos de pecados, citando aí a ira, a raiva, o adultério, a fornicação, o engano, o roubo, a mentira. Quando você vai falando dessas coisas, as pessoas tendem a não querer conversar mais com a gente, ficar meio que de lado. Mas nós temos que pregar a verdade. Temos que dizer que as pessoas são pecadoras. E porque são pecadoras, elas estão debaixo da condenação de Deus, da ira de Deus. E só há um meio de ser salvo disso. Só o Senhor Jesus, que é o caminho. Por isso é enfático lá João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse singular é para dizer que não existe outro. Porque se Jesus, que fala a verdade, que ensina a verdade, achasse que haveria outros meios das pessoas serem salvas, ele diria: olha, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, a palavra é uma das verdades. Não, pelo contrário, ele diz que essa é a única verdade, que ele é o único Salvador, que nós só temos um único Deus. Então, dessa maneira, nós somos chamados a proclamar essa fé verdadeira, esse evangelho verdadeiro às pessoas. E podemos dizer que a melhor maneira de fazermos isso é vivendo o evangelho. A melhor maneira de comunicar às pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, que já nos conhecem de alguma maneira, é vivendo o evangelho, é mostrando a transformação que Jesus faz na nossa vida. Caso contrário, muito difícil. Se as pessoas não verem, não olharem para nós e entenderem que há algo diferente em nós e que essa diferença é Jesus, elas poderiam achar que qualquer religião é tão boa quanto o cristianismo. Mas temos que testemunhar para essas pessoas o verdadeiro evangelho nas nossas vidas. Então a pergunta fica para cada um de nós: qual é a sua maior dificuldade em transmitir o evangelho para outros? Essa pergunta basicamente alguns não fazem isso naturalmente, ou seja, tem às vezes, talvez nem seja a vergonha, mas tem a timidez às vezes de falar, de sentar, de expor o evangelho. Pode ser a sua dificuldade. Talvez sejam outras, talvez você se sinta deficiente em termos, né, do seu vocabulário, você às vezes entende: não tive muita instrução escolar, eu falo errado algumas coisas, então eu posso comunicar algo errado. Não creia nisso. Se Deus lhe deu a salvação, se você está sendo transformado pelo Senhor Jesus, se você está seguindo os passos do Senhor Jesus, Ele vai lhe usar. Você pode até estudar, você pode até se dedicar em estudar um pouco do português, mas entenda, aquilo que você já conhece, aquilo que você já vive, transmita às pessoas. Deus vai usar você. Há várias histórias de pessoas muito simples, né, que pregaram a palavra, né, com todos, às vezes, os erros gramaticais da língua, e pessoas eruditas no auditório foram tocadas pelo Espírito Santo e os levou a realmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, se deixe usar, não coloque barreiras, né? Simplesmente diga: eu quero ser um vaso de bênçãos na mão do Senhor, eu quero ser útil nas mãos de Deus para servir ao Senhor, para demonstrar às pessoas quem é o Senhor Jesus. Viva realmente o Evangelho, a sua vida é transformada, espalhe o Evangelho, seja comunicando, seja vivendo. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco.
Agradecemos porque o Senhor nos ensina. E eu oro pelos irmãos em Salinas, para que o Senhor os guarde, os sustente, para que eles se tornem realmente modelos do Senhor na comunicação do Evangelho, seja vivendo, seja falando, porque eles estão buscando imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, que tu possas operar na vida desses irmãos, que o teu Evangelho vá transformando as suas vidas e os conduzindo à tua graça. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, possa guardá-los e até a próxima.